Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Jocelyn Monsalve, sou chilena, missionária na Jacum Lisboa e pertenço à igreja A Fonte em Albarraque. Penso que algo que muitos de nós já fizemos, independentemente da cultura ou da idade, que foi criar uma imagem de alguém que conhecemos de acordo com as nossas expectativas. E no final, acabamos por ficar desiludidos com o tempo ou surpreendidos porque era muito mais do que imaginávamos que seriam. Claramente, isto não é alheio à história e a própria Bíblia fala-nos sobre isto quando o cristianismo estava a nascer, onde já havia uma mistura de conceitos religiosos do judaísmo com a filosofia grega e a igreja estava a ser invadida por eles. Então, João envia uma carta para falar sobre isto à comunidade e ele termina a sua carta com estas palavras: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém." 1 de João 5, 20 e 21. Mas que forma de acabar uma carta? Devido à mistura de conceitos religiosos que tinham entrado na igreja, muitos ficaram confusos e caídos na confusão. Mas o problema é que a confusão era com a imagem de Cristo, da imagem completa de Jesus Cristo. E no início da carta, João escreve: "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio vistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam." 1 de João 2, do 22 ao 26. Nesta confusão toda, algumas pessoas estavam a tomar uma parte do Filho de Deus e a negar o que está fora das suas expectativas. O Filho de Deus também era um ser humano? Isso não é um Deus como eu imagino. Não aceito que o Filho de Deus fosse tão vulnerável como um bebê ao nascer, uma criança a aprender a andar ou a comer, o adolescente a ter alterações hormonais, um jovem a ter algumas discussões com seus irmãos, um adulto a construir amizades profundas e a cumprir o seu propósito neste mundo e logo morrer. É impossível que Deus fosse também um homem. E, como na minha expectativa e os meus conceitos de outros falsos deuses que conhecia é impossível, não aceito sua humanidade e fico apenas com a sua divindade. Assim é melhor. Não tenho de imitar a sua maneira de viver. Excelente, uma responsabilidade a menos. Mas o Paulo também escreve: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens." Filipenses 2, do 5 ao 7. Então, João descobriu um grande problema. Se Jesus, sendo Deus, não se tornou homem, não há sacrifício perfeito que nos tenha poupado da morte eterna. O Filho de Deus não sofreu numa cruz, então como pode simpatizar com as minhas fraquezas, compreender a minha dor? E pior, onde fica a esperança da vida eterna? E Hebreus 4,15 diz: "Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em todo foi tentado, mas sem pecado."
O que algumas pessoas na comunidade então, estão a acreditar é uma grande mentira. Uma mentira que vai muito além de um capricho do ser humano de ser autossuficiente. É algo que é impossível de alcançar pelo seu próprio mérito. Salvação. Como esta imagem de Jesus Cristo não corresponde às suas expectativas do que sabem de outros falsos deuses, é melhor alcançar a salvação na sua própria força, adquirindo autoconhecimento com a ideia de que é o suficiente para o conseguir. E no caminho em que a força se esgota, o conhecimento sem um relacionamento torna-se sem sentido e a frustração tira o prazer e a paz e vem a ansiedade, o estresse e tantas outras coisas. Mas espera, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Jesus é completamente humano, como podes sentir, a pele nas tuas mãos neste momento, e completamente Deus, como a nossa mente é incapaz de imaginar. Não é um ou outro. Jesus Cristo é totalmente humano e totalmente Deus. Assim, quem não estava a aceitar esta verdade, estava a viver e a partilhar uma mentira. Estas palavras de João foram escritas para uma igreja no primeiro século. Farão sentido para nós hoje? Sem dúvida. Mas de que forma? Como esta comunidade na carta em 1 de João, poderíamos criar uma imagem de Jesus de acordo com as nossas próprias ideias, fazer de Jesus um ídolo à nossa imagem. Podemos viver esta mesma confusão, fazendo Jesus corresponder às nossas expectativas, ao nosso conhecimento, aos nossos interesses, ajustado às nossas circunstâncias, com base nas nossas experiências. Por isso, esforcemo-nos por conhecer Jesus tal como Ele é e permaneçamos nele. E, sobretudo, partilhemos Jesus na sua plenitude com aqueles que ainda não o conhecem. Não o Jesus que podemos fazer à nossa conveniência ou à conveniência dos outros. A autossuficiência pode facilmente levar à idolatria de um Deus criado à minha vontade. Portanto, guardai-vos dos ídolos. Tem a ver com o que está dentro de nós, de não querer desistir de mim próprio, de colocar o meu orgulho em primeiro lugar, o meu individualismo e o meu desejo de competir com os meus semelhantes para os meus próprios fins. Tem a ver com o quanto eu ainda acho difícil aceitar que Jesus é suficiente. A nossa natureza humana desde o início quis ser independente e por isso, dependendo de Deus em algumas áreas das nossas vidas, por vezes deixa-nos desconfortáveis, não o compreendemos e as nossas próprias ideias são mais atrativas. E é mais fácil inventar um Jesus que se ajuste à minha imagem. O problema é que, por causa do pecado, a minha imagem está totalmente distorcida. Por isso, fazer Jesus a minha imagem causa um grande caos a mim e aos que me rodeiam. Porquanto conhecemos a nossa pobreza como seres humanos perante a pessoa de Jesus Cristo, estamos conscientes da nossa necessidade dele e do desejo de Deus de que Cristo seja formado em nós em plenitude. Deixa o Espírito Santo examinar as ideias sobre a pessoa de Jesus e, sem dúvida, ele trará a revelação da sua verdade todos os dias. As mentiras cansam-nos e confundem-nos, fazem-nos perder de vista a sua vontade. Não imaginemos Jesus de acordo com as nossas expectativas. Ele é muito mais do que as expectativas que imaginamos. Irmãos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.